E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vai? Hoje o meu convidado aqui é um coronel do Exército, meu amigo, ficamos amigos há pouco tempo e vocês vão saber quem é daqui a pouquinho. Roda a vinheta aí. É verdade. E ó, para você que está assistindo, deixa seu like aí, curte, compartilha com os amigos, que a gente sempre traz convidados que têm conteúdo para nos enaltecer aqui. Meu amigo Coronel Magalhães. Muito boa tarde. Eu que agradeço muito, viu, André? Eu que a agradeço. Você e todos os seus ouvintes. Agradeço. Tá louco, tá louco. Coronel, é realmente uma honra. Eu sou fã das Forças Militares. Meu filho segue por essa linha aí. Então, é assim, a admiração que eu tenho é gigante mesmo. As Forças Armadas, elas de fato têm hoje, né, diante da sociedade brasileira, um reconhecimento bastante grande, né, muito grande. Nós somos aí primeiros, inclusive melhores do que a própria igreja, no reconhecimento. A população, de uma forma geral, acredita muito nas suas Forças Armadas, sabe? Legal, legal. E o senhor é natural do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, sou lá do Catumbi, legal. na rua Itapiru. Nascido, criado até os 9 anos de idade, lá no Rio de Janeiro. E já era perigoso o Rio do jeito que é agora? Não era. Era mais tranquilo. Os morros sempre tiveram uma ocupação, porque a grande parte da ocupação dos morros do Rio vieram da época da Guerra do Paraguai, né, o término da Guerra do Paraguai. E aí os soldados, os pracinhas que retornaram, tiveram a sorte de conseguir um espaço para poder morar, porque não tinham, né? E foram feitas várias colônias militares naquela época. Algumas delas nos morros, que foram destinadas à moradia por parte desses ex-militares. O morro ganhou essa coisa toda, essa notoriedade criminal de uns tempos para cá. Eu diria mais ali da década de 80 para cá. Antes disso, o morro sempre foi um ambiente tranquilo, com pessoas que trabalham, lutam e têm o seu espaço de moradia. E o senhor acha que a topografia do local tal contribuiu para isso ou não? Certamente contribuiu, né? Porque na medida em que você cria dificuldades para o acesso pela polícia nessas regiões, evidentemente o crime fica facilitado. Legal. Bom, aí o senhor estava lá nos seus 9 anos, foi crescendo e tal. Como é que foi essa história? Então, aí depois meu pai resolveu vir para Santos, porque era motorista de praça, e a praça não estava dando muito bem no Rio de Janeiro. Isso aí pelos idos de 65, final de 64. Nós viemos para Santos, e em Santos nós ficamos, e ali minha infância foi até os 18 para 19 anos, quando então eu fiz os primeiros concursos das escolas militares que eu tive a oportunidade de conhecer. A primeira delas que eu fiz foi em 1975, já faz algum tempo, né? Eu já estava quase nascendo. 75 para 76 eu fiz o Barro Branco, o curso de formação de oficiais, o CFO, e também fiz um concurso para a Escola Naval do Rio de Janeiro. E fui aprovado por sorte nos dois. Acabei no decurso ainda do primeiro para o segundo mês do Barro Branco, do CFO, recebendo essa aprovação da Escola Naval, desisti do Barro Branco e fui lá para a Escola Naval. Cheguei na Escola Naval, quase 2 meses de Escola Naval, já com as roupas, né, de gromete, levando trote lá na Ilha de Vileganhão, que é uma excelente escola, lindíssima, as duas. Tanto a Academia do Barro Branco quanto a Escola Naval são belíssimas escolas militares, né? E lá eu tive um problema no exame que, não sei por quantas, aconteceu, de um desvio de umas ondas alfa no meu eletroencefalograma. Caramba! Isso resultou num conselho da Junta de Saúde, Superior de Saúde, e nessa junta, depois de quase 45 dias já de admitido dentro dos quadros da Escola Naval, eu acabei sendo desligado. Mas não foi motivo de eu também desesperar. Até porque a gente, na ocasião, conseguiu... Mas daí passa aquele negócio na cabeça. Poxa, além de eu perder o meu sonho aqui, ainda estou doente. Não passa então, isso? Por isso que você fica... Eu fiz alguns exames complementares, depois em Santos. Essa coisa do eletroencefalograma não é uma justificativa assim tão forte a ponto de você dizer que ela te incapacita para a questão de marinha. Mas era o critério da época, foi certo. O critério que utilizaram e eu acabei sendo excluído do processo por conta disso.
Mas não foi motivo de eu desistir, ao contrário, né? Eu fortaleci a minha determinação e no ano seguinte eu fiz de novo, né, o cursinho. E tanto no primeiro ano que eu fiz do cursinho objetivo, quanto no segundo ano que eu novamente voltei a cursar, eu me esforcei bastante, não tinha horário, nem dia nem noite. Eu só parava, naquela época ainda funcionava, a Rede Globo ainda tinha aquele resumo da semana, era um quadro que ficava ali do meio para o final do programa Fantástico, onde a gente se atualizava de todos os eventos que estavam acontecendo de atualidade para poder termos uma redação no concurso, uma redação com conteúdo. Senão a gente nem tinha conhecimento do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? E isso daí, eu todo final de semana, todo domingo, eu assistia esse quadro, que era um quadro resumo, me preparando para fazer essa redação. Estudei bastante, porque só existe uma forma de você conquistar aquilo que você quer. Com muito suor. 95% de suor, 3% de sorte e 2% de inspiração. Mas tem que fazer, tem que se dedicar. Se não se dedicar, não vai. Eu venho de uma família simples, né? Minha mãe é uma italiana, fruto de uma guerra lá nos teatros da Itália. Fugiu de lá, veio para cá com 19 anos, no pós-guerra, já no pós-guerra. E foi até uma situação muito interessante, porque os meus bisavós, eles vieram numa primeira imigração ao Brasil nos anos de 1800. Quando chegaram no Brasil, vieram aqui para São Paulo, e aqui no Brasil nasceu a minha avó. Mas eles não se adaptaram, porque também os italianos tiveram problemas aqui com os brasileiros, tiveram problemas. Alguns, inclusive, tiveram problemas que foram citados como escravidão, serviço escravo, né? Trabalho escravo. Como não se adaptaram, voltaram para a Itália. Ao voltar para a Itália, a minha avó foi para a Itália como brasileira. Como brasileira. E lá conheceu, depois de muitos anos, o meu avô, que era italiano, casou-se com ele. Então o senhor também tem dupla cidadania. Isso é uma parte, peraí. Casou-se com ele e teve lá 12 filhos. Puxa que era normal, né? Porque sim. havia uma mentalidade de que os filhos, na época, mais do que hoje, eles tinham que tomar conta dos pais. Ainda mais se for no trabalho do campo, né? Rural. Sim. Quem é que vai lidar na enxada? Quem é que vai pegar o cavalo? Tem que ter filho. Se não tiver filho, por isso que os homens naquela época eram os filhos preferenciais, porque eram realmente aqueles que seriam destinados ao trabalho braçal. Entendi. Então, aí, com os 12 filhos, minha avó ficou lá na Itália, a guerra começou, e lá no final da guerra, ela, então, para poder sair do caos que existia na Europa, um caos que não chegamos ainda por conta da guerra da Ucrânia, mas era um caos, a fome que se disseminava por toda a Europa, ela invocou a cidadania dela brasileira, junto ao consulado brasileiro, a embaixada brasileira, e conseguiu trazer para o Brasil, de início, minha mãe e mais uma irmã. E depois vieram mais 6, e depois vieram mais 2, e ficaram lá 4, e aqui vieram 8. Por conta dessa situação dela ter nascido no Brasil, ela saiu de lá, vieram para cá com muita dificuldade, porque saíram de lá sem nada, a Europa estava arrasada, né? Sim. E chegaram aqui e tiveram que reconstruir as vidas, morando na casa dos parentes, sem falar o idioma, não tendo a documentação adequada para trabalhar, enfim, uma dificuldade muito grande no pós-guerra, né? Foi uma dificuldade muito grande. Mas superou essa dificuldade e depois meus avós faleceram, os meus tios também já todos com idade bastante avançada. Eu tive 2 tios que foram combatentes na Segunda Guerra Mundial. Caramba, que bacana. Um deles, por incrível que pareça, lutou no exército de Rommel, no African Corps. Que legal. Bem interessante. E o outro, por incrível que pareça, era partigiani, que eram os comunistas que ocupavam a esquerda Cada na um Itália. de um lado da coisa. E olha, você resumiu bem. A minha avó tinha um medo terrível de que os dois, de repente, se confrontassem, porque um apoiava o nazismo e o outro era partigiano e apoiava o comunismo. Resultado, se os dois se encontrassem numa linha de frente, poderiam até, eventualmente, se matar
Nossa no conflito. Senhora. Felizmente isso não Mas como é que aconteceu. foi esse negócio de cada um rumar para um lado? Porque Eram as influências políticas da época. As ideologias naquela ocasião eram muito fortes, né? Você tinha anarquismo, você tinha comunismo, fascismo, nazismo, enfim, uma série de ideologias que buscavam na sociedade uma forma de trazer a sociedade para um eixo de convergência e lutavam entre si. A luta era, de fato, ideológica. Caramba, não era econômica, era ideológica. Mudou muito. Eu lembro que eu tinha um amigo do meu pai, do meu falecido pai, que ia para a Rússia, ia a frio de menos 30 graus e tal, e não sei o quê, pulava de trem quando entrava a tropa para procurar os comunistas. Ele tinha um orgulho de contar isso. Eu lembro que eu era pequenininho, escutava essa história e falava, caramba, mas que coisa. Mas os comunistas, veja só, até mesmo no Teatro da Itália, italiano comunista, italiano fascista, se matavam entre si. Não se matavam só com os nazistas, não. A guerra, ela comprometeu todas as ideologias. Então, como o fascismo ele se uniu ao nazismo, tudo que era contra isso era inimigo, anarquistas e outras ideologias se confrontavam. E quantos não foram vítimas de comunistas e de fascistas? Enfim, a guerra ela produziu mais de 50 milhões de mortos, não foi à toa. Sim, sim. Porque parece que aconteceu um ajuste de contas enorme para que as pessoas se confrontassem e daquilo saísse alguma coisa. E não saiu nada, né? Na verdade, houve só destruição e morte. E quem conquistou o cenário todo no pós-guerra são os americanos que nem lá... Nem foram, lá. né? Não, foram, mas não foram ativos, né? Você entendeu? Então, a América ficou poupada dessa destruição. Quem se destruiu foi a Europa, que se destruiu toda, né? Então, isso é uma coisa interessante. E a história marca bastante vários personagens que eram comunistas, que mataram fascistas, que mataram italianos que eram nazistas, ou que não eram nenhum nem outro. A história marca. É que a gente esquece que a história existe e deixa de ler. Sim. Não, e hoje em dia também, pelo que eu entendo, a ideologia como base não existe mais. Ela deixou bastante a desejar. Hoje existe como base de confronto. Você alimenta por intermédio de ações políticas que são híbridas, tipo uma guerra híbrida, alimenta a sociedade, ao mesmo tempo que você cria um dispositivo para resolver, você cria um dispositivo para complicar, que é o caso das drogas, por exemplo, né? No mesmo momento em que você quer descriminalizar as drogas, você fomenta que o baixo potencial de alguém que é usuário não possa ser criminalizado, a descriminalização da droga. E, ao mesmo tempo, você fala que, olha... Não, vamos legalizar, vamos que é legalizar, tudo bacana. Esses dias eu estava conversando com a filha de um grande amigo meu, ela tem idade de faculdade e tal, e eu percebo que o meu filho hoje tem 20 anos, na época de sei lá, 15 para 16, e ele começou com umas ideias meio estranhas. Eu falei, mas é isso aí, da onde que tá vindo? E aí eu fui ser do conselho de classe da escola, falei, não, eu tenho que estar enfiado nesse negócio que eu preciso ver da onde que tá vindo. E aí eu vejo as pessoas falando, mas olha o socialismo e tal. Falei, mas peraí, você tá com o iPhone na mão, você tá cheio, tá com o carro na garagem, e nós estamos falando de socialismo? Ué. O socialismo interpretado no Brasil, ele tem origem muito mais cubana, né, do que outra coisa. Então, mas hoje chinesa, hoje se perdeu russa, isso, né? Aí, né? Diminuiu porque os próprios países que hoje têm esse tipo de regime, eles também têm o capitalismo, o capitalismo de Estado, que sem dinamizar a economia, você não consegue fazer com que a sociedade sobreviva. Tem que sobreviver dinamizando a economia. E a economia é que vira com dinheiro. Então, você tem que ter toda a estrutura capitalista dentro do Estado, só que o Estado é forte. Eu lembro uma passagem que o Xi Jinping fez com esse que era o dono daquele site de vendas chinês. eBay não. É um site enorme chinês, certo, de venda. Wish? Não, outro. É um outro. É um sujeito que, inclusive, tem uma cabeça grande.
Eu não lembro bem o nome dele. Mas esse camarada, ele estava colocando muitas mangas de fora. E o Xi Jinping fez uma correlação dele com a nuvem. Ele disse assim, ó, você, para a China, é uma nuvem no céu. Bate um vento e leva. É muito passageiro. Porque o Estado chinês é superior. Sim. O Estado chinês determina. Ninguém é superior ao Estado chinês. O Estado chinês como ente virtual. Sim, né? sim. Agora, passado algum tempo, esse camarada sumiu. Ele ficou 2 meses desaparecido, que ninguém sabia, com pressões diplomáticas internacionais dos americanos e tudo. E, passados 2 meses, ele surgiu. Já devidamente convergente com as ações do governo e do PCC, do Partido Comunista Chinês. Por quê? Porque ele foi para escolas de reeducação. Você pode até ficar rico, você pode até ficar com um acúmulo de dinheiro, viver sua vida aí de forma nababesca, de forma gourmet e etc. Mas aqui quem manda é o Estado. Diferente da Rússia, que o Putin, quando os opositores começam a aparecer muito, eventualmente aparecem envenenados. Né? Sim. Como foi na transição, né, do Yeltsin para o Putin, né, que vários dos oligarcas que eram ligados ao Yeltsin, que não se submeteram a uma nova gestão Putin, eles foram literalmente eliminados. E essa questão da espionagem da Rússia, ela sempre está envolvida em espionagem, né, tecnológica, o mundo industrial. se espiona. O mundo se espiona. Não existe só espionagem russa. A espionagem é de todos. Todos, nas embaixadas. As espionagens, elas sempre ocorrerão. Aí o que você apura com as espionagens é que faz com que os países tenham algum tipo de benefício ou não. A espionagem tecnológica, que é o caso da China, que foi lá para os Estados Unidos e conseguiu muito por intermédio da espionagem nas grandes empresas americanas. E conseguiu levar essa tecnologia para a China. E assim, outros países com a gente, nós com outros, enfim. A espionagem, ela não deixa de existir. Ela vai existir sempre. Não chega a ser nociva, né? Não, porque no contexto atual, que nós estamos falando de espionagem, é muito mais de, vamos dizer assim, dimensionar cenários, tanto externos quanto internos, que você possa ter implicações com outros países. Então, evidentemente, o nosso pessoal da área de inteligência, tanto externa quanto interna, tem a capacidade de produzir cenários com relação à Venezuela, com relação à Argentina, com relação... O Bolsonaro, ele não toma uma decisão sem ter, evidentemente, toda essa gama de informação na mão dele produzida pela GSI, lá com o general Heleno. Por isso que todos dizem que o general Heleno é o braço direito do Bolsonaro, e é de fato. Por trás do general Heleno tem uma estrutura gigante de pessoas que pensam, analisam, produzem cenários e dão ao presidente o poder da decisão. Ele decide. Eu, falando em presidente, eu acho que o primeiro time que ele montou, a sua chapa primeira, quando foi eleito e tudo mais, era Pelé para tudo quanto é lado. Né? Pelé no Ministério da Educação, Pelé em tudo quanto é lugar. E você acha que essa segunda candidatura dele aí, ele vai conseguir esses mesmos Pelés ou talvez ele tenha se enganado em algumas pastas e agora com maior experiência, por exemplo, você tem o Marcos Pontes como, nosso astronauta, cara, você olha para o cara e fala, caramba, o cara saiu da Terra, né, fez órbita e era o cara ideal para... então você acha que esse time de Pelés vai se renovar? Eu acredito que o projeto Bolsonaro, porque o Bolsonaro hoje, ele não é apenas o presidente, ele tem um significado de projeto de Brasil. O Bolsonaro reeleito, ele significa que o projeto Brasil de soberania e de desenvolvimento sustentado em produção, seja a produção industrial, seja a produção por inovação, agricultura, a produção, de maneira geral, sustenta o desenvolvimento, que nos garante um crescimento econômico com soberania. Exemplo, nós tivemos agora recentemente essa questão do diesel e a questão do petróleo. Aí tínhamos uma alternativa, somos integrantes dos BRICS, a Rússia vinha, diante do confronto com a Ucrânia,
vinha sendo sancionada pelo Ocidente, né? Pela União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. Vinha sendo sancionada na exportação do petróleo e no mercado internacional vinha oferecendo esse mesmo petróleo com descontos de 30% a 40% em relação ao preço que o Ocidente praticava pelo seu petróleo. Essa questão do petróleo é bastante interessante e tem uma retrospectiva também muito importante. E foi muito inteligente da parte dele. Então, você veja bem, quando nós tivemos essa situação agora recente do petróleo russo sendo negociado no mercado com 30% a 40% de desconto, nós entramos no entrave. Porque nós somos compradores de petróleo do Ocidente. Petróleo que eu digo, nós mandamos o petróleo para fora, recebemos o combustível. Né? Sim. Nós fazemos essa troca e pagamos em dólar. E tendo o combustível no mercado com 30% a 40% de desconto. Por que eu não posso comprar da Rússia e só tenho que comprar do Ocidente? Por conta das sanções. Mas isso não é soberania. Sim. Na medida que os interesses nacionais eles são maiores do que as questões das sanções, nós temos a obrigação de fazer com que parte dessa soberania se prevaleça e a gente faça comércio mesmo lá com a Rússia. E fizemos, compramos o diesel agora russo com um desconto fantástico aí de 30%, 40%. É o diesel que nós... Porque o nosso diesel está R$7. Sim. E hoje um diesel é R$7, a pessoa não imagina, mas um trator na produção rural, ele consome 17 a 20 litros de óleo diesel por hora. Como que alguém vai produzir alimento barato? Não tem jeito. E por que essa falta de refinarias que a gente tem? Infelizmente, os governos que antecederam o governo Bolsonaro foram governos que, ao invés de fazer com que o Brasil se alavancasse pela produção, no desenvolvimento sustentado na produção, fizeram o contrário. Acabaram com a nossa indústria. A indústria química fina, acabaram com as nossas ferrovias, acabaram com a nossa indústria de base. Cadê as nossas Usiminas, a Cosipa, que produziam... Roubaram tudo, né? O que sobrou, levaram. O que sobrou, né? Então, acabou com o nosso parque industrial. A indústria de defesa, que nós tínhamos uma indústria de defesa pulsante. Quando foi que você viu um trator? Hoje nós somos um país agrícola maior do mundo. Qual é o trator que nós temos que é nacional? 100% nacional produzido no Brasil. Não temos. John Deere, Valtra, são todas marcas internacionais. O único que nós tínhamos aqui que era produzido era o CBT. Cadê o Gurgel? O Gurgel sumiu. Mas olha, nós não compramos Gurgel, não, mas compramos Sayang. Entendi. Que é uma motor Mercedes. E um carro feio, desgraçado. Não, carcaça de não sei de onde. Uma verdadeira peça de Lego, com várias partes sendo importadas de vários lugares, e a gente consome. Quer dizer, por que também não demos sobrevivência? A nossa indústria... As marcas nacionais, claro. As marcas nacionais. Por que nós, vamos dizer assim, a nossa parte nuclear, de estudo nuclear, acabou, só ficou na Marinha. A Marinha que deu continuidade a um projeto de desenvolvimento dos reatores usando energia nuclear. Angra ficou parada há quantos anos? Quando lá foi os governos anteriores o que fizeram? Roubaram. E hoje, mais do que nunca, os eurodeputados acabaram de decidir, tem uma semana e pouco atrás, que a energia nuclear e o gás são energias limpas. Aí. E até então eram energias proscritas. Ninguém podia usar. Que coisa. Com a falta agora da matriz, que a matriz está quebrada por conta dessa guerra da Ucrânia, o que está acontecendo na Europa? Estão revitalizando as usinas nucleares, estão revitalizando todo o conhecimento nuclear e estão fazendo o estudo em cima da energia nuclear. Porque é a única que produz fluxo, junto com a hidrelétrica. Se você tem, por exemplo, uma hidrelétrica sem a lâmina d'água, a base de lâmina d'água, sem ter o reservatório de água, ela não te mantém fluxo. Você vai ter que, na época de seca, com reserva... Fica sazonal, né? Fica sazonal. E aí você complementa essa energia de fluxo com o quê? Com energia nuclear, com energia eólica, com energia solar, tudo dentro de uma matriz que dá o fluxo de energia.
porque senão vai dar descontinuidade. Se eu só tiver solar... Uma hora eu fico na mão de alguém. Uma hora eu fico na mão de alguém. Se verdade. eu só tiver essa que nós fizemos de Belo Monte, a usina, sem ter o reservatório, que propositalmente não foi feito por esse motivo, o que vai acontecer? Eu vou ter deficiência na produção da energia. O mundo gira dentro desses critérios de concorrência. Não há interesse que a gente se desenvolva. Não há interesse. Como não havia também interesse que se desenvolvesse na Rússia. Mas eles se desenvolveram e conseguiram superar as dificuldades. Com união, mas com um regime forte. Aqui nós não temos. Nós temos um regime democrático. Nós temos um presidencialismo que até bem pouco tempo atrás era de coalizão. Uma coisa que tinha que unir todos os segmentos dentro do Congresso para conseguir produzir alguma coisa. Agora conseguimos romper com a vinda do Bolsonaro. Bolsonaro representa um projeto de futuro para o país. Então é evidente que se ele ganha, nós daremos continuidade, teremos uma indústria de defesa, teremos um retorno do nosso parque industrial, teremos um incentivo à tecnologia, teremos a construção de escolas que sejam dedicadas a esse incentivo tecnológico. A produção voltará a ser aquilo que é o bem mais precioso. Produção é o que você está produzindo, seja na inovação tecnológica, seja no campo, seja aqui no seu trabalho, você está produzindo. Isso é essencial para a nossa economia. Sim, sim. Sem isso, a sociedade não vira. E você não consegue dar o que a gente chama de bem-estar social para as pessoas. Porque você tem que ter a sua plena realização profissional, o seu salário digno, a sua moradia, saúde, uma boa educação e trabalho. Sem trabalho, a sociedade não anda. Não adianta ficar sem trabalho. Todos nós temos que ter orgulho de termos um trabalho e nos dedicarmos porque a falta de trabalho tira a dignidade da pessoa, né? Tira a dignidade. E aí a pessoa fica à mercê de qualquer coisa que vier, né? É aquela máxima lá da galinha do Hitler, né? Que ele arrancava as penas e tal, e depois jogava uma migalhinha e a galinha ficava andando atrás esses dele. anos todos nós ficamos cativos de tecnologias. Cativos de tecnologias que vêm de fora e que introduzem, por intermédio dessas tecnologias que nós temos hoje, de telefonia, etc., introduzem conceitos, ideias, estruturas sociais que mudam o nosso comportamento, mudam a aceitação que a gente tem. Passamos a ser consumistas apenas de tecnologia. Se você pensar como é tão caótica a situação, você tem um telefone celular, iPhone, que custa 14 mil reais. Você vai ver uma tonelada de soja custa quanto? Uma tonelada de carne. Quanto tempo você leva para produzir uma tonelada de carne? Quanto tempo você leva para produzir uma tonelada de soja? As intempéries, os riscos, a dificuldade, as invasões de terra, fertilizantes que não vêm. E aí você produz uma tonelada, não chega a um celular que é produzido num sistema com uma máquina que funciona 24 horas por dia. Então nós passamos a ser consumidores de tecnologia financiados pelo Estado. É isso que nós passamos a ser. Que coisa. O Estado foi o grande financiador. Porque o endividamento público nesse período todo foi um endividamento público-privado, né? O privado. As pessoas se endividaram, compra de carro em 60 meses. O tal do próprio financiamento estudantil lá era um negócio que o cara se formava, estava com o nome sujo, porque estava devendo uma casa para a faculdade. Enquanto isso, os nossos engenheiros químicos iam para onde? Iam para a Alemanha. As nossas grandes capacidades estavam indo para os Estados Unidos. Onde é que está a indústria química maior do mundo? Na Alemanha. Eles vinham aqui e levavam os nossos melhores cérebros. E a gente perde essa capacitação porque nós não temos aqui. Nós temos aqui os polos petroquímicos. Mas a nossa química fina, aquela que nós tínhamos lá atrás... Não está aqui. Não, já acabou. Acabou. Com esses governos que nós tivemos aí... Simplesmente acabou. E o senhor acha assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio
de projeto de país que a gente tem hoje, em quantos anos, quantas décadas a gente consegue voltar? Porque eu me lembro quando eu era pequenininho, eu tenho 43 anos, sou de 79, mas quando eu era pequenininho o país era estabilizado, era tudo legal, meu pai não passava metade dos apuros que eu passo hoje, e a vida era difícil, né? Então eu imagino que isso seja foi desconstruído a educação no nosso país em algumas décadas aí. Com toda certeza. Quanto tempo a gente demora para isso voltar? Olha, daí eu vejo a importância de nós mantermos o projeto Bolsonaro. Um projeto que é alicerçado, fundamentado numa geopolítica real, de uma economia real, baseada nessas produções que eu te falei. O projeto Bolsonaro recupera o país com mais 6 a 8 anos. Será só isso? Recupera com mais 6 anos. A nossa potencialidade, ela é astronômica. Não é à toa que o mundo sempre olha para nós. Nós somos um mercado consumidor de 220 milhões de pessoas. É muita gente. Nós temos inteligências aqui gigantescas, mas o que a gente se preocupa são com banalidades. Se o banheiro é menino, menina ou menine, são banalidades que não têm a ver com a construção... Uma estrutura de uma sociedade. A construção efetiva de alguém que se propõe a ter um desafio lá pela frente, um desafio de sociedade, de sobrevivência como sociedade. Porque você está competindo o tempo inteiro com o mundo. Enquanto a gente discute aqui, e os americanos também discutem lá, os chineses levam a sua espaçonave e aterrissam no lado escuro da Lua. O chinês está com um projeto de trazer o trítio, que é o H3, da Lua para a Terra, para produzir energia. Que coisa. A Rússia, do mesmo jeito. E nós aqui estamos discutindo se o banheiro é de menina, menino ou de menine. O senhor acha que isso é um problema cultural da América? Ideológico, político, que foi de desconstrução de uma guerra híbrida incessante que nós atravessamos esses últimos 30 anos. Uma guerra de desconstrução da sociedade. Porque o socialismo, o comunismo, ele precisa desconstruir a sociedade para fazer ressurgir o novo homem. Esse novo homem é o homem que eles pensam ser o homem ideal. Que não se conseguiu fazer isso em lugar nenhum. Não. Só criaram destruição e não reconstruíram homem nenhum. Nós temos países vizinhos que não tem mais cachorro e gato, porque comeram, porque não tem o que comer. Como é que... Eu fico pensando assim, não é possível que alguém consiga ter uma visão que isso vai dar certo em algum lugar. Nós estávamos com risco alimentar, de insegurança alimentar no planeta de 1,7 bilhão de pessoas com insegurança alimentar. Quando o presidente diz que aquela diretora da OMC falou que sem o Brasil o mundo não consegue se alimentar, é uma grande verdade, porque hoje 1 bilhão e 700 mil habitantes desse planeta Terra ficam em insegurança alimentar. Podem comer o almoço, mas não comer a janta, não tem café da manhã, mas só tem o almoço, enfim, uma refeição às vezes nenhuma durante o dia inteiro. E nós somos hoje os grandes fornecedores alimentares do planeta, né? Caramba. Não tem jeito. Então, essa questão que o presidente Bolsonaro costuma falar, ela é irrecorrível, não tem como se falar. Mas ele é um projeto, e o projeto dele é o projeto que fará o Brasil desenvolver. Sem ele, se voltar para o lado de lá, vai ser um retrocesso. Eu fico pensando fenomenal. assim, mas por que o senhor acredita ser tão difícil as pessoas entenderem algo que é lógico? É igual matemática, né? Você tem lá a soma, 2 mais 2 vai dar 4, ok. Por que grande parte da população, graças a Deus não a maioria, mas grande parte, pensa ao contrário? Você vê, o segmento mais instruído foi dominado na parte da guerra cultural. As universidades, públicas e privadas. O segmento menos favorecido, mais pobre, ele vive numa zona onde as dificuldades são inerentes a qualquer governo. Eles tanto vão ficar com dificuldade no governo A quanto no governo B, eles não conseguem sair daquilo ali. Como não conseguem ter uma expectativa de romper essa situação que se encontram, para eles as coisas são de se acomodar. O governo que fornecer uma condição razoável, que põe a comida na mesa, já está bom, independente de qualquer aspecto ideológico.
E aí nós estamos num processo pós-pandêmico, uma crise global aguda por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia, uma crise global entre sistemas financeiros que estão sendo hoje criados, uma crise global que vai fazer com que as transformações sociais no planeta aconteçam de forma muito incisivas e vão acontecer brevemente, e ele tem alertado para isso. E nós não somos carta fora do baralho, nós fazemos parte desse jogo. A nossa carta Brasil está na mão de alguém que tem interesse de fazer uma jogada com a gente, entendeu? Então, é muito mais difícil do que era no passado você ter um governo Bolsonaro sem ter uma Câmara Federal e um Senado convergentes e fortes com o presidente da República. Se nós replicarmos novamente o que fizemos no passado e elegermos ou renovar, elegermos essa Câmara que aí está e esse Senado que aí está, no percentual que será renovado, vai ser mais motociata, mais mergulho, porque o Congresso é fundamental para o presidente conseguir governar. Senão ele não tem governabilidade. Mas então, eu vislumbro assim que, sei lá, 5 anos atrás, antes da eleição do presidente Bolsonaro, não se tinha essa visão de quão era importante a Câmara e o Congresso. Hoje se tem. Felizmente, o nosso eleitor está mais esclarecido, está mais crítico. Então, o eleitor não pode votar em ficha suja. Se ele elegeu ficha suja, ele não é um eleitor, ele é cúmplice do crime. Sim. Uma coisa é tolerância, outra coisa não pode, conivência. Se o sujeito é ficha suja, alguma coisa deixou a desejar. Mas ele não está inelegível. Não está por conta de uma situação política que atravessamos, de um ativismo judicial, enfim, de um pensamento que faz com que as coisas fiquem diferentes. Mas ele é ficha suja. Sim. Não eleja ficha suja. Não eleja ficha... Renove a Câmara. E o Seja fundão? Crítico. O fundão? O fundão eleitoral... Ele veio para suprir essa deficiência que a gente precisa, né, do comportamento que existe na relação entre o público e o privado, mas ele veio além do que deveria, né? Veio como um castigo sobre o governo, que teve que alocar recursos para poder atender essas despesas eleitorais, que tudo sai de um lugar só. Não existe, como dizia a Margareth, o dinheiro é o mesmo, né? Não existe dinheiro público. O que existe é o dinheiro das pessoas que pagam imposto. Qualquer um que vá comprar um produto, que paga os impostos, esse dinheiro é o dinheiro público que está sendo dito. Na verdade, o dinheiro, os impostos todos vão lá para o Tesouro e depois são distribuídos novamente. Então, dinheiro público é uma figura virtual que inexiste. O que existe é o dinheiro de todos os contribuintes que pagam e não pagam barato para poder ter consumo, para poder fazer e como é que a gente consegue hoje ter uma renovação de Senado, de Câmara, de uma forma a não retroceder? Porque eu vejo que são tantas coligações e tantos partidos, né? Você vê, seria cômico se não fosse trágico, né? Hoje a gente tem aí a candidatura do ex-presidente Lula, que é do PT, com vice... Que é trágico. Com o vice Geraldo Alckmin do PSDB. Mas então, peraí, cadê aquela linha de pensamento divergente? Não existe mais? Agora viramos amiguinhos e vamos pelo mesmo projeto? Como é que a gente não retrocede mais? Como é que... o basta? Infelizmente é uma tragédia dupla, né? Essa do retorno do ex-presidente Lula e a união aí junto com o Geraldo Alckmin, né? Isso, infelizmente, acabou com a própria imagem do Alckmin, com a história que ele construiu durante anos, né? Mesmo sendo um gramsciano, um fabiano, ele, do socialismo fabiano e tudo, ele nunca chegou ao ponto de se unir a um socialista cubano. Então, que prega a luta armada, que tinha ainda, né? Agora eles tentam travestir de outra forma, mas que acreditam muito, são muito mais ligados a virou um símbolo a nossa
a nossa bandeira realmente ela virou um símbolo de patriotismo, né? De conservadorismo, né? E essa polêmica agora, que não, olha a bandeira, porque a bandeira é uma... Poxa, a bandeira é um símbolo nacional, caramba. É um símbolo nacional. Você tem uma ideia? Em 1992, eu li um livro, que era um livro produzido por um economista americano, chamado, até foi comunista, inclusive, arrependido depois, não mudou, Lino LaRouche. E ele escreveu um livro que se chama assim, Como Aniquilar o Poder das Forças Armadas Ibero-Americanas, que era a grande barreira que se tinha para o processo de neoglobalização ou de globalização, né? Então, o consenso de Washington, o diálogo interamericano, que foram duas reuniões que antecederam esse processo todo, tiveram a participação de ilustres presidentes brasileiros, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, dentre outros políticos também. Sim. Mas os principais nossos, aqui do Brasil, eram esses dois, que construíram a ideia da globalização junto com americanos, ingleses e assim por diante. Chegou-se à conclusão que o nacionalismo e o patriotismo eram duas situações que se conflitavam. A gente pode, às vezes, muitas vezes, ser patriota e não ser nacionalista. O nacionalista ele tem um cunho que já liga ao nacionalismo lá do nazismo, que é um conceito mais enraizado nos valores da sua nação. O patriotismo é aquela veneração, aquele culto, né, que a gente faz a bandeira e assim por diante. E aí, qual era a maneira de você conseguir ganhar mercados? Era você desconstruir o nacionalismo e o patriotismo. Porque aí você consegue trazer coisas de fora, claro. De fora, sem ter grande reação do consumidor. Onde eles esbarraram? Esbarraram nas Forças Armadas. Não conseguiam retirar das Forças Armadas o sentimento do patriotismo e do nacionalismo. Sim. Porque nós cultuamos todos os dias, em todos os quartéis, o hasteamento do pavilhão, o canto do hino nacional, o arriamento da bandeira, o canto do hino nacional, em todos os quartéis, em todos os cantos do Brasil. E eles não conseguiram acabar com isso. Então, foi montado um estudo para saber como seria possível você desconstruir dentro das Forças Armadas esse nacionalismo e esse patriotismo. Daí surgiram as ideias do Exército Sul-Americano. Para que exército nos países sul-americanos que não tem dinheiro para comida, etc.? Para que exército? Para que comprar armas? Porque a guerra você faz com armamento, não é com caminhões. Guerra você faz com artilharia de longo alcance, com carros de combate, né? Os tanques, obuseiros, canhões, mísseis e assim por diante. A guerra, hoje, é só isso. E sempre foi. O transporte, caminhão e outras coisas mais, hoje é assim, é mais na logística, porque a guerra não é isso. A guerra não é caminhão. E nós tínhamos uma indústria de defesa preparada e voltada para produzir defesa. Nós produzíamos mísseis, produzíamos foguetes, e ainda produzimos alguns pela Vibraz, produzíamos carros de combate, agora retomamos e estamos voltando a fazer de novo. Por isso que eu digo, Bolsonaro em 4 anos fez o que fez pela defesa, imagina se ele fica mais 4. Sim, sim. O país, a soberania do país está claro. Nós somos uma riqueza de norte a sul, de leste a oeste. Se nós não tomarmos conta daquilo que é nosso, quem vai tomar? Os que vêm de fora vêm para expropriar, não para tomar. Para ajudar. Ajudar é uma questão de cenário, porque no fundo todos vêm para tomar. Agora, e a questão da grande mídia? Porque, olha... eu não entendo como é que também, meu ponto de vista, como é que alguém pode acreditar em pesquisa eleitoral se o candidato que a grande mídia diz que está na frente não pode sair na rua? Não é um absurdo? Olha o tempo problema que nós vivemos. Então, mas a grande mídia, assim como também você vê, como os russos, quando Yeltsin saiu e o Putin entrou, ele substituiu os oligarcas lá, russos, e montou a estrutura dele.
para poder apoiá-lo naquilo que ele tinha necessidade de fazer. Da mesma forma fez o Lula com os players, os big players do mercado nacional, da construção, das cervejarias. Sim, sim. E todos eles hoje declaram apoio irrestrito ao ex-presidente Lula. Então, Agora... o interesse por trás disso não é um interesse nacional. Agora, com certeza não é. Eu fico pensando o seguinte: republicano. o senhor enxerga que o ex-presidente Lula, de 25 anos atrás, tinha um ideal, e nesse meio de 2 décadas aí que o PT veio governando, não se perdeu tudo isso? Não acabou com a pureza da ideologia deles? É um processo histórico, né? O Lula vem do sindicalismo, o sindicalismo que abrangiu no guarda-chuva vários partidos que atuavam de forma clandestina, que depois foram gradualmente vindo à luz do dia, né? Vários deles aí, PCO, PSOL, que foram criados a partir do retorno ao regime democrático, né? Normal. E o Lula veio desse sindicalismo. Só que, enquanto sindicalista, ele vivia uma realidade. Depois que virou presidente, ele virou outra realidade, porque ali o poder enebria, né? Tem muita gente que não consegue, ao adquirir a condição de estar no poder, sair dele. Não quer sair. Tanto que hoje a gente fala do Lula como se fosse um sindicalista daquela época que tomava cachaça com cambuci. E, na verdade, ele ocupa uma casa que paga de aluguel 20 e poucos mil reais por mês. Enfim, usa relógio de 80 mil. E não sabe de nada, né? E não Coitado, sabe de nada. Né? Enfim, isso daí, com o tempo, a pessoa vai adquirindo determinados gostos, e que não vai voltar a tomar outros, vai querer manter os que tem. Falando de São Paulo, do estado de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio está aí, é uma grande esperança para o povo paulistano. É uma grande esperança para o paulistano. O Tarcísio vai significar uma retomada de obras, e com certeza ferrovias, infraestrutura. Ele, inegavelmente, é uma capacidade única, né? O que fez pelo Ministério da Infraestrutura... E apaixonado também, né? O que fez pelo Ministério da Infraestrutura vai fazer por São Paulo. São Paulo vai se beneficiar muito, porque se tiver um presidente, que é o Bolsonaro, e um governador, que é o Tarcísio, quem vai ganhar é São Paulo. Que foi, inclusive, infelizmente, né, foi sucateada, né, pelo governador que saiu aí, o Dória. E que no começo do seu discurso era um discurso prudente, né? Era bolsonarista, né? Era um governador que militou pelo Bolsonaro. Que coisa. E, de repente, num gesto que não tão nobre quanto a gente costuma rotular, simplesmente cravou-lhe uma faca nas costas, no sentido figurado, né? Sim. De traição enorme. Assim. Tá aí hoje, não vai ser eleito nem para síndico de prédio. Não vai. Esse aí não... Quem é que vai querer contratar um Dória como gestor, né? Deus que me perdoe. E ele foi eleito como gestor, né? Escuta, e a história do Adélio Bispo? Isso me preocupa. É algo que agora ele é doente mental e de repente ele não é mais doente mental. A gente não entende muito por que dessa decisão de libertá-lo agora, de deixá-lo às ruas agora. Nesse momento crítico, a gente não entende. Não sabe se para justificar de fato uma ação e atribuir essa ação a bolsonaristas radicais e, com isso, rotular o presidente e os seus... Ele é o boi de piranha. Literalmente é um boi de piranha. O presidente tem enfatizado, e eu concordo com ele bastante nisso, que todos os movimentos que nós façamos, os conservadores, a direita brasileira, seja no sentido pacífico. Sim. Pacífico. Porque quem quer construir o conflito não somos nós. Quem quer construir o conflito é porque não detém a maioria e a única forma de se prevalecer será pelo conflito. Na força, claro. Eu costumo dizer o seguinte, tem um sujeito que se chama Gene Sharp, Gene Sharp. Esse camarada foi o criador da tal Revolução Colorida. A Revolução Colorida é a revolução que você viu eclodir em toda a África, no Egito, na Líbia, na Síria, na Ucrânia, em 2014, que foi a Revolução Laranja, da Praça Maidan.
baseada e fundamentada nos 198 itens, métodos. O método chama 198 maneiras de você destruir uma ditadura para levá-la à democracia. Pode pesquisar no YouTube, na internet, você vai ver Gene Sharp. É a construção perfeita de uma revolta com uma convulsão social, que inclusive foi aplicada lá nos Estados Unidos com a questão do Trump. Que numa bobeada, o Partido Republicano foi envolto por aquele processo no Capitólio. Aqui, vários WhatsApp, várias mídias têm aí divulgado, temos que invadir, fechar, quebrar e etc. Nada disso. O que nós queremos é um 7 de setembro grandioso. Que vai ser igual foi. Grandioso, porque iremos comemorar o bicentenário da nossa independência, que é uma coisa belíssima, uma independência que nós fizemos a independência do Brasil de um reino português, mas o que fez a independência do Brasil era filho do rei. Então, quem fez a independência, o que você vai fazer contra o teu próprio filho? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, a nossa gratidão pelos portugueses do Império que vieram para cá é muito grande, porque nós tivemos uma transição na independência, uma transição extremamente tranquila. O nosso rei era filho do rei de lá e apaixonado pelo Brasil. Os reis que nós tivemos aqui eram apaixonados pelo Brasil. Ninguém queria. O reino do Brasil era um reino absolutamente belíssimo e cantado na Europa em verso e prosa. Pela natureza exuberante, pelas riquezas que a gente já tinha desde lá e ainda não tínhamos explorado cientificamente outras riquezas. Agora sabemos que temos muito mais ainda, né? Agora, conversando contigo aqui, eu fico pensando o seguinte: hoje a gente... o senhor tem um conhecimento histórico, o senhor tem um conhecimento político. Não falta isso nas nossas casas legislativas e tal? Agora o nosso eleitor vai ter a oportunidade de ser eleitor e não cúmplice do crime. Não releja ficha suja. Seja crítico. Analise em quem você vai votar. Senão você vai votar nos mesmos que ficaram lá esses últimos 4 anos e não fizeram absolutamente nada. Então agora, aparecendo, eu não tenho vocação para ser deputado TikTok. Sabe o que é o deputado TikTok? Aquele que vive no TikTok da rede social. Ora recebendo medalha, ora numa formatura, ora não sei o que em casa, ora fazendo ginástica. Eu não vou fazer um Big Brother da minha vida. O deputado tem que estar lá no Congresso Federal, trabalhando, ou na Assembleia Legislativa, trabalhando, em benefício da sociedade. Mas o senhor não acha que falta esse tipo de conhecimento engendrado na sua pessoa? Até então, pouca gente séria se arriscava na política, que a política era um ambiente hostil. E sempre foi um ambiente hostil, porque os grupos que se formaram são famílias oligárquicas que permanecem até os dias de hoje. Sim. Tem famílias aí há 80 anos com poder. Lá no Nordeste, nossa. Tem uma candidata que é filha de uma oligarquia dessa que está aí, a candidata. Escuta, eu vou fazer uma pergunta meio saia justa aqui. E Roberto Jefferson? Roberto Jefferson, ele é um produto do sistema. Mas foi graças ao Roberto Jefferson que botou a boca no trono. Tudo desabou. Então ele acabou assumindo, a partir desse arrependimento que teve, uma postura de defesa do Brasil que nenhum outro político teve coragem de assumir. Mas ele não deveria ter assumido essa postura lá antes de fazer um monte de bobagens também? Não, deveria. Mas é que todos os que estavam, em algum momento da sua existência, se beneficiando do sistema, queriam mais que o sistema continuasse. Como diz um amigo meu, eu falava sempre assim: o problema não é o roubo, é a minha parte do roubo. Cadê a minha parte? Se você der a minha parte, eu me calo. A ideia que norteia a nossa sociedade é essa. Não é o butim, é a divisão do butim. Se a gente dividir o que está sendo surrupiado, eu fico quieto. Se a gente conseguir mudar esse conceito, que acabou se enraizando porque as coisas são repetidas tantas vezes que as pessoas acabam assimilando aquilo como verdade,
já dizia Goebbels, né, sobre isso, a gente precisa revisar isso e sair dessa sociedade. Por isso que a sociedade que traz o conservadorismo, ela vai resgatar valores morais, éticos, que vão mudar isso. Uma coisa que eu acho absurda, por exemplo, a estética nas artes. Eu sempre fui um apreciador, gosto de arte, mas eu gosto da estética nas artes. E a estética, o equilíbrio, aquilo que te produz alguma emoção no espírito, de fato, sabe, que te faz crescer. Seja numa pintura, numa música, uma música bem feita. O que nós temos hoje? Nós temos ritmo. Então, mas o senhor não acha que isso não chegou nesse ponto que nós estamos, porque foi desconstruída a educação? Foi porque desconstruída a cultura, a guerra é híbrida. A criança na escola, hoje você pega uma criança de 5º ano, que eu não sei, até volto a dizer, falei isso num outro programa, por que mudou a 4ª série para 5º ano e tal, mas no meu 5º ano, no meu ginásio, que não tão longínquo assim, eu sabia muito mais do que os alunos de hoje, né? Meu filho já veio com um déficit aí, e as crianças que estão no 5º ano hoje, não sabem fazer nada. Então, essa questão dos conteúdos tem sido bastante discutidos lá junto ao Ministério da Educação. Por isso que eu te digo, se a gente tiver mais 4 anos, porque o Ministério da Educação você precisa entender. Eu trabalhei por 2 vezes em Brasília. Trabalhei um primeiro período que foi de 86 a 88 e depois no segundo período que eu trabalhei de 98 a 2000 lá em Brasília. Então, eu vivi muito dos ministérios, andei bastante pelos ministérios, fiz muito relacionamento, amizade com as pessoas que trabalhavam nesses ministérios. E a gente sabe, minha mulher trabalhou no Ministério da Educação, ela foi, inclusive, do PNUD, né? No desenvolvimento de um projeto na época do Paulo Renato. Era um projeto do PNUD. E ela trabalhou no Ministério da Educação. A gente sabe como é que aquilo lá foi loteado. A gente sabe como é que aquilo lá foi mobiliado. Distribuído. Quando a gente fala hoje do funcionário, é funcionário concursado. Você não consegue alocar um funcionário concursado para um determinado cargo em outro cargo distinto. Você não consegue. E você não consegue demiti-lo. A empresa brasileira de comunicações é um exemplo. Está loteada, cheia de gente lá que é herança dos governos passados, mas não consegue fazer uma substituição, você tem que conviver com eles. Eu não consigo, por exemplo, fazer um concurso e oportunizar uma vaga para você, que é um profundo conhecedor da arte e da comunicação, poder entrar lá. Quem está lá hoje dirigindo, dirige aquilo com muita sabedoria, porque ali tem de tudo ali dentro. É um ninho de cobras, é difícil. Que coisa. Está tudo loteado. Quantos cargos? Foram 25 mil cargos distribuídos, concursos que foram feitos, sabe-se lá como, se hoje a gente tem algumas desconfianças que a gente vê nos processos que a gente vê eleitorais e tudo, imagina nos outros. A gente tem agora desconfiança de tudo, porque o sistema como um todo ruiu. E a única forma da gente resgatar isso é dar transparência. Perfeito. Só pontuando mais uma questão lá da guerra da Ucrânia, não estava na hora do Volodymyr Zelensky falar, escuta, já deu, para de jogar bomba aqui, pelo amor de Deus, que acabou com tudo já aqui? Eu acho que o Zelensky, ele não dá ordem de nada, na verdade ele é mandado, né? O Zelensky atua como proxy do sistema OTAN, que atua em benefício da União Europeia, Reino Unido e dos Estados Unidos, que é o maior financiador da OTAN. O Zelensky, ele opera aquilo que eles querem que opere. Não desista, ele não vai desistir. Mas escuta, acabou. Mas ele não tem como desistir, porque eles lá não querem que desista. Agora, está havendo uma reorganização desses países que não são alinhados à OTAN e que pertencem à União Europeia, no sentido comercial, a questão dos grãos, né, da Ucrânia e da Rússia hoje, a Turquia já negociou e já vão conseguir atender o norte da África. Porque senão vai acabar tudo, né? Não, a fome do mundo vai prosperar. Sim, Cada dia que um ser humano fica de barriga vazia, ele perde ali uma quantidade de calorias gigantesca, né? Então não podemos deixar o camarada pelo menos com uma refeição ao dia. E essa nova situação, que foi arquitetada pelos países não alinhados, está quebrando, em parte,
essa hegemonia que existia do Ocidente, principalmente o americano, o inglês e a União Europeia, de impedir, por intermédio das ações, essa comercialização. Isso já está ruindo e a coisa está começando a fluir e o alimento já está saindo, os grãos estão saindo. Há uma clara sinalização de que a gente tem uma construção diplomática possível de ser construída, rápido de ser arquitetada, nos mesmos moldes do que foi arquitetada agora com a Turquia. Então, isso a gente pode fazer com a participação da ONU. Porque a única saída que nós teremos para aquele conflito vai ser uma saída diplomática. A saída armada, ela não vai ter vencedor. Ela só terá perdedor. Porque tanto os exércitos da OTAN quanto a própria Rússia, aliada com a China, têm armas nucleares e que podem utilizar essas armas. Até como dizia um conhecido meu, né? A Rússia já devia ter tomado os cascudos. Mas por que não deu? Por que não deu os cascudos? Porque eles têm arma nuclear. Sim. Eles têm arma nuclear? Tá. Então ninguém pode fazer nada. Não mexe, não. Infelizmente, essa questão nós discutimos lá atrás, no governo Collor, e assinamos o tal do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Deixamos de investir muito nessa evolução e perdemos a oportunidade de dizer a mesma coisa nos dias de hoje. Que hoje a gente é refém desse sistema que aí está. Perdemos essa oportunidade. Por incrível que pareça, na época nós mandávamos, inclusive, técnicos que eram engenheiros nossos, físicos, nucleares, para o Irã. Que coisa, no desenvolvimento de programa nuclear de lá. Enriquecimento de urânio. Deu problema, do enriquecimento. As nossas grandes inteligências estavam indo embora, porque aqui não se podia fazer. E fechamos a Serra do Cachimbo, né? Não sei se você conheceu a Serra do Cachimbo. Não, só mas lá tinha lá vamos dizer assim, o campo de provas dos primeiros artefatos que iam ser experimentados, né, pelas Forças Armadas brasileiras e que deixaram de ser, já no governo Collor. Também no processo, os carros, todo mundo ficou feliz que nós ganhamos carros. Eu também achei bonito os carros novos que vieram, a gente só andava com carro velho, né? Mas a indústria não acompanhou. Se a indústria não acompanhou, ela começou a importar. Ficou refém, né? Ela começou a importar. Economia de fora, claro. Hoje você tem as cadeias globais, que você olha para as cadeias globais, aí o cara deixa de produzir o chip lá em Taiwan, o carro aqui não pode ser produzido porque não tem lá o circuito integrado. Você vê que o índice de nacionalização é uma coisa que a gente, olhando seriamente, começa a ficar com medo. Deus que me perdoe. É igual outro dia a gente estava falando aqui sobre a imigração, refugiado e tal. Não, é lindo. Só que é o seguinte, aí o cara entra pela fronteira lá, 500 pessoas, colapsa o hospital da minha cidade, colapsa tudo, a farmácia. O governo tem feito. Essa operação acolhida, ela tem uma dinâmica de fluxo dessas pessoas que entram com a destinação que elas levam dentro do território. Então, mas só entram, né? Elas entram e são distribuídas em vários estados, né? Eles não ficam concentrados. Tem um período, né, de quarentena, onde há uma adaptação, uma seleção, enfim, para identificar cada um daqueles lá e saber o que eles podem, de fato, fazer e como a gente poderá ajudá-los, e eles são designados para vários estados da federação, né? Isso eu acho bastante importante. Não, claro. É bastante importante. O que a gente deve esperar do Coronel Magalhães como deputado federal? Trabalho que faça com que os fluxos de produção do Estado de São Paulo com o Brasil sejam otimizados cada vez mais e que a gente desenvolva o país com base nessa produção, com soberania. Apoiar o presidente nas ações que ele tem feito dentro do Congresso, obter recursos para, em parceria com os nossos deputados estaduais, prefeitos e o próprio governador, fazer projetos que dinamizem a nossa economia, que façam crescer e que criem bem-estar para o nosso povo. Que o nosso povo merece bem-estar porque nós temos um país rico. Rico em tudo, rico em água, rico em agronomia, rico em agricultura, rico em petróleo, e nós não temos bem-estar, somos um povo sofrido, cheio de dificuldades, porque a gente vem sendo constantemente levado para uma situação que não é a real situação que desejamos. A real é desenvolvimento, produção, as pessoas se dedicarem a um aperfeiçoamento profissional. É como você falou do seu filho, ele está ali preocupado, ele tem que se esforçar, ele sabe que precisa lutar. O Estado compete oportunizar espaços para que ele consiga se desenvolver nesse sentido.
Fundamentalmente, para mim, o Estado ele tem que fazer normatização, fiscalização e punição. Ele faz as leis, ele executa as leis e fiscaliza as leis e pune aqueles que não as cumprem. Mas a punição ela tem que existir. Tem que existir. E tem que ser exemplar. Não há subjetividade. Para mim, as questões são objetivas na lei, não subjetivas. Porque senão, se eu considerar que todas elas são subjetivas na lei, eu posso dizer que na execução da lei eu também posso então, mas isso aí o senhor talvez enxergue assim pela sua formação. Eu lembro que meu filho ficou preso, detido 5 dias. Poderia ter ficado preso, mas foi detido 5 dias porque ele soltou a trava do FAL, do fuzil, antes da ordem. Então, eu acho que desde menino a gente cresce dessa forma, a gente, como novo adulto, né? O cara que vai para o exército, o cara que vai para as Forças Armadas, é por isso que eu acho muito importante a escola militar, né? Porque doutrina a se ter uma hierarquia. E o governo federal é o topo da cadeia, ué. Sim, com toda certeza. Elas ajudam as escolas cívico-militares, os colégios militares. Eles contribuem, né, para a educação do Brasil. Sim, claro. E de forma bastante satisfatória. Só que o ingresso é muito seletivo. Tem que selecionar. Mas é muito seletivo porque ainda são poucas? Que são concursos, né, de admissão. A estrutura, ela é toda à base de concurso. A estrutura é toda à base de concurso. Você tem que se dedicar, se preparar e fazer um concurso. E nem todos têm essa motivação. Muita gente desiste. Nem todos fazem o que eu fiz. Ao receber no primeiro ano a situação que eu recebi do desligamento, ter força e vontade de, novamente, por mais um ano, se dedicar e prestar novamente o concurso. E passei de novo no Barro Branco. Passei de novo no Barro Branco e passei na Academia Militar. Passei na Seixas Gran Rio, passei em outros lugares. Mas o Barro Branco e a academia eu também passei. Você entendeu? Então, assim, o esforço compensa. Mas tem que se esforçar. Claro. Não dá para ficar esperando que as coisas venham sem ter um mínimo de sacrifício. Tem que ter um pouco de dedicação. E o que o nosso jovem hoje precisa ter, dedicação. A gente fala muito nessa questão do jovem, porque o jovem que não tem expectativa, ele se desanima. Mas o jovem não pode trabalhar mais aos 16 anos, só como aprendiz. Se você tiver o seu negócio funcionando, você não pode levar seu filho para trabalhar com você. Não, mas pode votar. Mas pode votar. Mas não pode ser preso também porque não comete crime. Entendeu? Você vê como é que a coisa fica? Isso é uma guerra híbrida que foi construída no decorrer de todos os anos. No mesmo momento em que ele te faz uma coisa que você tem que cumprir a lei, ele faz você descumprir e dá o resguardo por você não ter cumprido. Na medida em que você fala que na lei o usuário ele é punível pelo ato dele estar transportando lá a droga, você busca um outro artifício dizendo que a descriminalização, o baixo poder do potencial ofensivo daquele crime. Ah, foi só um celular. Sim. Ele roubou só um celular para tomar uma cerveja. Isso, só para tomar uma cerveja. Quer dizer, você, ao mesmo tempo que você cria um mecanismo para punir, você cria um outro para não punir. Quer dizer, o sujeito ele se sente completamente livre. Fica enxugando gelo, né? Ele fica livre para tomar a decisão no sentido de que ele pode roubar, pode furtar, que ele não vai ter nenhum tipo de penalidade. E a vítima, tanto faz. Quem perdeu o celular, sim, seja a sua esposa, compre outro. Porque não tem vale jeito, infelizmente. Isso a gente tem que mudar. E só muda com mais 4 anos de Bolsonaro. Só muda se a gente renovar essa Câmara Federal, que a oportunidade é renovar todos eles que estão lá, são 513. Renove. Os senadores que forem agora, renove. Faz análise crítica de cada um dos candidatos. Pesquisa na internet a vida de cada um. Vai lá ver o que o sujeito construiu, o que ele fez, o que ele não fez. Não eleja ficha suja. Que é o princípio básico, né? Senão é melhor votar no Fernandinho Beiramar. Pelo menos sabe falar bem e tal. E vai ser um aliado do crime. Um cúmplice do crime. Coronel, olha, que prazer recebê-lo. Puxa vida. Temos muito mais a falar. Sim, não, ficaríamos dias falando aqui.
Mas vamos lá, vamos com esse projeto Brasil para frente. Se Deus quiser, as cores da bandeira vão se sobrepor a esse mar de trem vermelho que tem por aí, né? Com toda certeza. Sairemos, o bem vai vencer o mal. Amém. Não tem dúvida. Fica com Deus, pessoal. Muito obrigado.